Então vamos dar início a esse painel, onde teremos a oportunidade de aprofundar os conteúdos trabalhados nas palestras. E a primeira é para você, Alberto. No mundo corporativo, como ter uma atitude acolhedora se as pessoas estão cada dia mais sem limites? Como manter essa relação em equilíbrio sem maiores desgastes? Esse é um desafio ao espaço de convivência. Um espaço social, qualquer que seja ele, que tenha um objetivo, um foco, por exemplo, profissional, e que desdenha as relações interpessoais, grupais, institucionais entre os seus membros, ele está condenado ao fracasso ou a produzir menos, porque ele não compreende aquilo que a dinâmica dos grupos pós-guerra mundial nos trouxe, de que há uma dimensão que é a tarefa e a outra dimensão que é da emoção. Quando nós focamos só no objetivo, que é o produto, a tarefa, e não focamos na emoção, nós enfraquecemos o grupo. Uma instituição, um espaço profissional, uma ONG, ela funciona bem se eu guardo o objetivo de compreender para onde eu vou, mas se eu guardo a atenção para as relações que se estabelecem daquele grupo para o alcance daquele objetivo. O Real Madrid foi uma das instituições esportivas, um dos clubes da Espanha, de maior número de conquistas de títulos. E teve um momento que ele contratou os ases da bola do mundo. O grupo era conhecido como os Galácticos. No entanto, foi um fracasso, porque cada estrela queria brilhar mais do que a outra. Então havia excelentes desportistas, individualmente falando, mas não havia equipe. Então nós precisamos compreender de que precisamos sempre olhar essas duas perspectivas que está proposto depois da Segunda Guerra Mundial, quando se estabeleceu a ciência dos grupos. Se eu tenho um grupo na casa espírita e eu objetivo apenas a tarefa e desconsidero a equipe, eu vou ter problema. Então eu costumo dizer de que a primeira atividade para alguém que vai assumir na casa espírita qualquer tarefa é conviver. A segunda é a tarefa que você quer desenvolver. Você não é um evangelizador se você faz só evangelização, focado na evangelização, esquecido que você tem um grupo de trabalho. Você não é o diretor da reunião mediúnica, sabendo que você vai atender os espíritos com seus múltiplos objetivos, esquecendo que você tem um grupo de pessoas que devem se relacionar harmonicamente ou desarmonicamente, se você não der atenção. Se o seu time é desconsiderado na emoção, você está condenado a ter problemas, fracassos. Porque nós somos seres humanos, não somos peças, não somos objetos. Então você não coloca um funcionário que pode ser, por exemplo, numa instituição, o porteiro. Se você entra e passa, mal cumprimenta aquele porteiro, você acha que essa instituição está bem? Então o porteiro, lembram de Paulo e Estevão? Na entrada eles tiveram recepção de Efraim, que levava Estevão àquela oportunidade ainda, Gesiel. Na entrada você já via a magnitude da casa do caminho. Não é porque o porteiro, o processo da convivência, ele enlaça a todos. Por isso que no Rio de Janeiro nós tínhamos a compreensão de que aquele que era o porteiro era o que se conectava com Francisco de Assis quando dormia. Então as relações, elas são fundamentais para que a gente alcance o objetivo proposto, futebolístico, profissional, qualquer que seja ele. Se você não compõe a equipe, se você não atende as pessoas numa convergência e as necessidades e as demandas que cada um apresenta, você não vai adiante. Quantas vezes eu tive a oportunidade de ver na diretoria do qual eu participava, Centro Espírita Ivon Costa,
eu trazia uma proposição que eu achava muito pertinente, o grupo abortava. Eu digo, não é a hora. Ou não presta ou não é a hora. Por quê? Não adianta a gente impor uma proposta se o grupo não adere. Se ele não adere, não adianta. Você pode ser o presidente. Você impõe e depois você vai fracassar, porque o grupo não é que vai boicotar, ele pode também boicotar, mas é porque ele não conseguiu fazer nexo para ele. Então, ele vai travar, inconscientemente ele vai travar. Mas se nós nos juntarmos, lembre-se de Winston Churchill, nunca tantos deverão tanto a tão poucos, convencendo os seus no momento da guerra. Então, em qualquer instância, o ser humano ele precisa ser visto, ser olhado, para além de um objeto, como muitas vezes a gente coloca no trabalho corporativo. Muito obrigada. Agora a pergunta diz respeito à palestra sobre a renúncia e a fé convicta do nosso Geraldo. A dor da tristeza que abate sobre os pais, especialmente as mães, diante da desencarnação de um filho, seria decorrente da ausência da virtude da renúncia? Como exercitar a fé convicta e a renúncia nesses momentos dolorosos? Olha, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu pensei que a gente só estava entre desencarnados aqui, né? É uma questão muito séria, porque a gente não pode rotular, às vezes, o sofrimento, a dor, notadamente esse que a gente considera do luto, como algo simplista, porque há necessidade do ente querido que aqui permanece, ou dos entes queridos, passarem pelo luto. E esse luto ele é variável de acordo com a situação, a condição, o estado emocional, psíquico e espiritual de cada um. Não dá para dizer, olha, em uma semana o luto está superado, um mês, um ano. Há pessoas que ficam um tempo mais longo, outras ficam um tempo mais curto. O importante é respeitar esse momento, porque é uma forma de desapego, de desprendimento gradativo, porque quando a gente sente saudade, é uma forma da gente demonstrar o amor, não é, Sandrinha? A gente tem a saudade, mas que essa saudade seja uma saudade saudável. Eu digo a vocês, o meu papaizinho partiu, vai fazer 5 anos agora no dia 13 de julho. Até hoje eu sinto a falta dele, a ausência dele, física. Mas é uma saudade saudável, porque a gente sente falta da presença, mas nós respeitamos, porque nos resignamos, né? O nosso mano querido aí, os manos estão se lembrando, né? Do papaizinho Arlindo. Então, dá uma saudade, é natural. Ainda mais uma mãe que perde um filho, porque parece ser um processo um pouco inverso daquele que seria o entendido como natural, né? Porque aquele que é um pouco mais experiente, que tem mais tempo de vida, em princípio partiria em primeiro lugar. E quando isso não acontece, o choque ainda é maior. Eu queria recomendar a leitura do livro Entre Duas Vidas. É de Chico Xavier, Espíritos Diversos, a organização do Dr. Elias Barbosa, que a FEB acabou de editar em parceria com a Comunhão Espírita Cristã. Um livraço. E tem essas mensagens consoladoras, inclusive, de filhos que partiram antes de suas mães, e o consolo que é colocado, que é trazido. Então, não diria que é uma falta, né, talvez assim de, digamos, de abnegação, uma falta de renúncia, uma falta de compreensão. É um estado natural por que se atravessa e que gradativamente vai sendo amenizado. Não nos cabe julgar, mas nos cabe apoiar, dar todo o apoio, assistência à família que permanece, à mãezinha, aos pais, aos irmãos, sem julgamento, porque esse amor denota que ele prossegue além desta existência, porque o amor é imortal. E aquele ser que parte, porque foi no momento certo, quando natural, e ele continua também amando. E se a gente tiver oportunidade, merecimento, quando do retorno à pátria espiritual, a gente vai ter esse reencontro. Por isso o amor de Deus
cobre toda a multidão dos nossos equívocos, e as ausências que a gente sente serão preenchidas com essa misericórdia divina. Permanecer com fé, com confiança, com esperança, porque o amor sempre vence, o bem sempre vence, e esse amor e esse bem se manifestarão cada vez mais na imortalidade da vida. Muito obrigada. Sandra, com base na sua palestra, a pergunta é a seguinte: em sua opinião, como professores podem contribuir para a formação de homens de bem, considerando que não podem interferir muito na formação moral que crianças e jovens recebem de seus pais? É verdade, mas o professor pode ser ético. Então, ele, obviamente, até sob o ponto de vista legal, ele não pode, né, ter certas atitudes que evidenciem essa ou aquela opção ideológica, religiosa e assim por diante. Mas um professor ético, um professor que transcende a questão meramente profissional para se apresentar como um educador, ele sempre terá um espaço. E isso nos faz lembrar uma colocação de um escritor e historiador inglês, que tic-teco, não me deixa lembrar o nome, mas que diz assim: um professor afeta a eternidade, nem ele sabe onde cessa a sua influência. É lindo, né? Vou dizer de novo, né? O professor, né, ele afeta pela eternidade, nem ele sabe onde cessa a sua influência. Pessoalmente, tive professores de diversas orientações filosóficas e religiosas, e foi exatamente o modo como eles se comportavam em sala de aula, a acessibilidade no sentido do carinho, né, a ética, certo? A postura de equilíbrio. Então, foi tudo isso que marcou. Então, eu acredito que o professor, ele tem um espaço, porque há um consenso entre os estudiosos da área que dizem que o discurso do professor é um discurso, até certo ponto, entre aspas, autoritário. Ou seja, ele representa uma autoridade. Então, essa sua maneira de ser e essa sua maneira de conduzir-se na sala de aula, relacionamento, atitudes, tudo isso terá uma influência muito grande. Eu tive um professor de filosofia, ex-padre, e um belo dia ele apresentou na sala, logo no início do período letivo, ele apresentou ideias vinculadas a Platão e a Aristóteles. E ao final ele quis saber quem acompanharia Aristóteles e quem acompanharia Platão. Então, né, eu fui a exceção, ou seja, eu segui Platão. Ele olhou para mim e disse: espírita, não é? Eu disse sim. Com muito orgulho. Não disse não, porque ele já estava chateado. Se eu dissesse com muito orgulho, eu estava acabada, né? E eu tive, na relação com ele, de um semestre, eu era aluna monitora, eu tive que pedir a intervenção do professor, do qual eu era monitora, que por acaso era chefe dele, porque ele ia me reprovar, né? Então, tudo que eu escrevia, ele... Então, a gente fica realmente, marca pela eternidade. Eu vou encontrar com ele na próxima encarnação. Provavelmente eu serei professora dele, apresentarei Aristóteles e Platão, né, para ver se ele mudou de opinião. Então... E só para fechar, eu diria a vocês, quem é professor aqui, levante a mão. Nossa, quantos irão para o reino dos céus? Comigo, né? Então, é o seguinte, nós temos um papel muito importante na vida das pessoas. Eu até hoje tenho um grupo só daqueles alunos que eu construí uma relação de profundo carinho e de amizade, certo? E não sinto falta do meu ambiente de trabalho, né? Não sinto, certo? Me aposentei, eu fico muito feliz porque me aposentei. Aí quando me perguntam, professora, de que sente falta? De vocês, dos alunos. Aí a média é, maravilha. É
Ouvindo a Sandra, eu lembrei de Divaldo contando uma historieta dele, que ele tinha um professor que ele admirava muito. E ele era um professor que usava o chapéu, e era um professor que ele dizia que era do Partido Liberal, e o Divaldo achava aquilo fantástico, aquele professor. Então o professor desencarnou e o Divaldo orava por ele. E lá num dia o Divaldo está fazendo uma fala, já mais tarde, tempos depois naturalmente, que ele vê chegando o professor. E o professor disse então que teve algumas dificuldades pós-desencarnação, e que as orações dele lhe fizeram muito bem, e que ele notou ali na fala do Divaldo que ele cometia alguns erros de português, e que ele queria de alguma forma devolver, contribuir por gratidão às orações que Divaldo fez por ele. Então, se ele desejava receber dele essa contribuição acerca das falas, ele ficaria ouvindo as palestras e no final ele faria as correções devidas do português. Veja como o professor é para a eternidade mesmo. Muito bom. Olha, até pode ser que a senhora não sinta falta do trabalho, mas os alunos certamente sentirão a sua. Alberto, com base na primeira palestra de hoje, Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida, a pergunta é: como conciliar os ensinamentos de Jesus com as adversidades dos flagelos destruidores? Jesus mesmo anunciou esses flagelos, dizendo que viriam os tempos, e fez menção a tudo que nós estamos vivendo. E nós somos chamados hoje, junto com Kardec, no olhar dessa fala de Jesus, de que estamos vivendo exatamente esse momento de transição planetária. E de que esses tempos que seriam chegados coincidiriam com a reencarnação de espíritos que trariam características bem específicas para fazer parte dessa transformação que era as entranhas da humanidade, não do planeta, do ponto de vista físico. E de que essa humanidade deveria ser novamente refeita, composta, renovada, e que a Terra faria, portanto, essa transição que se estabelece ao longo desses tempos. O Espiritismo, quando surgiu, os espíritos fazem menção de que já fazia mais de 70 anos que essas transformações estavam se operando, a nova era, e de que ele viria como uma poderosa alavanca fazendo parte dessa transformação. Nós temos aí para mais de 150 anos de espiritismo. Vejamos, portanto, que estamos mais de 200 e tantos anos aí nessa transformação planetária. Então nada está fora do divino e fora da previsão crística. O que nós estamos esperando, nós não espíritas, é que Jesus venha nas nuvens. Eu recebi agora, quando viu na tragédia do Rio Grande do Sul, de uma pessoa que é muito querida, e ela é muito religiosa, dentro de uma vertente neopentecostal. E eu brinco com ela, porque quando eu vou agradecer, eu mando uma mensagem de Kardec fazendo coraçãozinho para ela. Porque ela dizia que Kardec me subtraía da salvação. E que se eu me entregasse a Jesus, a minha família toda vinha comigo, porque eu era líder, e todo mundo estava salvo. E eu dizia, mas eu estou salvo do meu jeito. E nós brincávamos nessa convivência doméstica, porque ela fazia parte das nossas atividades domésticas. E até hoje nós guardamos uma relação de amizade. Quando começou a vir a tragédia do Rio Grande do Sul, ela mandou um texto para mim: Jesus está para voltar. E eu respondi: já veio, está na tragédia esperando a gente chegar, são os pequeninos, está nas ruas, na tragédia social, não só na tragédia do Rio Grande do Sul. E fiz a leitura kardeciana da volta de Jesus. Mas nós estamos sempre esperando um milagre
uma transformação metafísica, assim, mágica. E o Espiritismo nos propõe que a vida já é esse milagre e de que essa transformação é aqui dentro que deve se estabelecer e a gente está esperando vir de fora. Então está tudo certo. Se não tiver certo, é a gente que está míope, está perdido, mas está tudo certo. Muito obrigada. Geralda, a pergunta agora é para você. Tenho dificuldade de entender a renúncia porque parece algo penoso e complexo. Como compreendê-la e diferenciá-la da sensação de perda? Então, veja que questão interessante, né? Porque a expressão evangélica do sacrifício, que é solicitado a nós, como é que é a expressão mesmo, Sandrinha? Sacrifício eu vos peço? Misericórdia. Isso. E não sacrifício. Isso, misericórdia quero, não sacrifício. A própria expressão evangélica, ela é misericordiosa para conosco. Então não se exige um sacrifício daquilo que a gente não pode dar. E Deus jamais coloca cargas pesadas em ombros fracos. A gente sente que a renúncia tem uma dimensão, talvez assim, muito grande, porque diante da dor, a gente acaba prolongando o sofrimento. E no momento que a gente está passando por aquela prova, a gente não consegue ver o seu fim, o seu final. Então, como se fosse a eternidade das provas, né, dos sofrimentos. Vai durando, durando, e a gente tem aquilo numa dimensão muito grande. E o nosso sofrimento aumenta. Então, se nós, por exemplo, tivermos uma perspectiva da imortalidade, porque a gente se admira, inclusive, daqueles que não têm essa visão espiritista como nós temos, da reencarnação, da lei de causa e efeito, tem a ideia da imortalidade, mas eles têm uma fé tão pujante que aceita a vontade de Deus. É o cumprimento da vontade de Deus, então eu aceito. E a gente tem que tomar isso como um exemplo de uma fé, que a gente poderia até dizer, é uma fé até cega, mas é uma fé verdadeira. Nós que temos uma fé raciocinada, às vezes raciocinamos tanto, e a gente minimiza a nossa fé. Então a fé tem que ser aplicada no momento em que ela é demandada. A gente vai prestar o testemunho, vai apresentar ali a nossa contribuição quando a gente é convidado ou convocado. Então no momento da dor é que a gente é exatamente exigido na resiliência. No momento da dúvida é que a gente é exigido na nossa certeza. Por isso que a questão da renúncia, ela é fundamental, porque a gente traz aqui o Livro dos Espíritos, quando coloca que a maior de todas as virtudes é aquela que se assenta na caridade mais desinteressada. E depois de duas questões dessa, Kardec faz a pergunta ao avesso. É impressionante a genialidade de Kardec. Ele pergunta assim, tirado todos os vícios que a gente poderia ter aí em mente, o que seria aquele vício que ele é a base de todos os outros? E a resposta é o interesse pessoal. Então, quando nós temos dificuldade de renunciar, é porque nós ainda estamos muito apegados ao ego, à persona. E aí é um exercício exatamente de desapego, de desprendimento. Os caminhos às vezes podem ser mais difíceis, mais doridos, com provas mais punjantes, exatamente para que a gente venha a enfrentar e exercitar. Lembrando Leon Denis, no Problema do Seu Destino da Dor, quando fala da revelação pela dor, como é interessante, é uma potência da alma dor porque nos desperta. A dor, segundo Emmanuel, é um constante convite da vida a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. Quem gostou pode espontaneamente aplaudir, tá?
Emmanuel, Chico Xavier, livro Material de Construção, a dor ou o sofrimento, tomando como sinônimo aqui, em alguns aspectos não são, é um constante convite da vida a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. Aí está o exercício da renúncia. Parece difícil? Parece. E é difícil. Mas não é impossível. Por isso que a prova ela vai aparecendo à medida que nós vamos nos fortalecendo. Então, se a demanda vem, é porque a gente já consegue enfrentá-la. E mais que isso, a gente já consegue superá-la. A gente dá conta de vencer a prova que estamos submetidos por misericórdia divina. Se a prova é muito maior do que a nossa capacidade, a gente poderia fracassar. Mas Deus é misericordioso. E misericórdia vos peço, não sacrifício. Sandra. Eita, vai. A tua cara foi horrível. Foi lúgubre. Eu pedi apoio aos universitários. Vou Diga. reformular. Sandra, querida. Ai, melhorou. Como definir se eu estou na tentativa de ser uma pessoa de bem ou se, na realidade, estou na acomodação de ser um espírita imperfeito? Espírita adora dizer que é imperfeito, que é de segunda ordem. Desculpa, tá? Mas os que eu conheço, né, são alma imperfeita. Sim, mas tem que melhorar, né? Eu tenho muitos vícios e imperfeições, sim, mas tem que curar, né? Então, é difícil a gente pensar, o que a gente pode fazer se a gente se acomoda? A gente tem que sair da zona de conforto. Eu vou agora pegar o prestígio de Emmanuel, tá? Que o nosso querido Geraldo colocou, certo? Dizer o seguinte, que dor, sofrimento, decepção, tudo o que acontece que a gente julga que é ruim, que nos afeta, isso é nos tirar da zona de conforto. Então, nós não temos outro caminho para avaliar a não ser a regra áurea de que nos fala Emmanuel. Lembrando que em todas as culturas antigas a regra áurea é fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Se a gente não estiver fazendo isso, a gente está numa situação difícil, né? Então, a maneira mais fácil, entre aspas, é sempre fazer a comparação com o paradigma. Então, eu estou acomodado? Eu estou lutando? Então, a gente vai seguindo Santo Agostinho, né, meu querido, amado, pensar, fazer a reflexão, fazer a pergunta e ter o paradigma, porque o paradigma não pode ser a nossa postura, porque muitas vezes a gente tem uma carga emotiva tão negativa que a gente diz assim, eu não sou perfeito. Sim, você não é, mas você tem que ser. Um dia, um ano-luz, mas vai ter que ter, certo? Então, muitas vezes nós nos acomodamos na nossa maneira de ser e defendemos a nossa maneira de ser equivocada, ou então empobrecida, ou então acomodada, como se fosse de fato a nossa, vamos dizer assim, a nossa meta. E não é, a nossa meta é outra. Quando me perguntam se eu tenho medo de desencarnar, eu digo, não tenho medo de desencarnar, né? Eu tenho medo de saber o que foi que eu prometi. Então, quando, sabe, Albertinho, meu lindo, ora por mim, tá? Se eu for antes, tá, meu amor? Então, eu fico pensando assim, meu Deus, o que foi que eu prometi? Outra coisa, qual foi o aval dos companheiros espirituais? Porque aí, minha filha, vai ficar devendo barbaridade, né? Então, a gente tem que ter essa regra, é um paradigma. Nós não somos o nosso paradigma, existe uma lei. E essa lei a gente tem que buscá-la principalmente no nosso esforço de melhoria, porque se nós continuarmos na mesma atitude, que é uma atitude permanente de desculpa, porque você sabe que nós somos PhD em desculpar a nós e nem alfabetizado em relação ao outro, né? Por quê? Porque nós sempre arranjamos os culpados. Tudo é culpado por nós.
Então, a educação, os pais que tivemos, a família, os amigos, os bullying da vida, enfim, Deus, a gente coloca a culpa em tudo e em todos, mas nós não temos uma atitude de exame de consciência. Então, continua valendo o quê? O autoconhecimento, e nesse autoconhecimento proposto pelo Santo Agostinho, o paradigma é exatamente a regra áurea que Emmanuel nos citou, ou seja, fazer os outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Se nós permanecemos acomodados diante dessa afirmativa, então nós somos candidatos a fazermos a recuperação mais dolorosa ou a recebermos a reprovação que vai suscitar novas matrículas nessas mesmas disciplinas em condições mais adversas ao que acreditamos. Muito obrigada. Alberto, até que ponto vai a missão dos pais quando os filhos, já adultos, não são capazes de trilhar seus caminhos, que são totalmente dependentes, apesar de serem fisicamente capazes? O que fazer para que sejam capazes de sair dessa inércia e seguirem seus próprios caminhos? Vocês sabem que mãe carrega uma criança 9 meses no ventre, no útero, 1 ano no colo e o resto nas costas. Mãe, eu falo mãe, não falo pai, tem essa expectativa de salvar. Faz parte desse instinto maternal mesmo, Então, às vezes, a gente quer que o filho faça um caminho que ele não quer fazer o caminho. E a gente quer que ele faça porque ele faça. E ele não quer que faça. E a gente fica nesse confronto, até no leito de morte. Se tiver que fazer o último pedido, você muda, meu filho. Ele diz, muda, mamãe. Mentira, não vai mudar. Se ele tem uma fisicamente saudável, como propõe a pergunta, mas psicologicamente não é, já está explicado, ele tem problemas psicológicos, ele pode ter problemas psiquiátricos, ele pode ter... O manejo de um filho, ele é sempre inédito e singular, porque ele é um filho. Eu lembro-me em casa, para falar um pouco do meu história familiar, que nós tínhamos um irmão que ele era um pouco diferente, ele não engrenava bem, e a minha mãe ficava em cima dele, em cima dele, em cima dele. E eu ficava pensando, o que a mamãe quer com esse meu irmão, achando que vai resgatá-lo. E resgatou. Ele pegou, engrenou, sabe aquele carro que você empurra e vai? E foi. E hoje, quando a gente se dá conta, é ele que está dando a mão para a gente. Tem essas coisas da vida, que a escolha do Espírito é o momento do Espírito. E as mães, nessa perspectiva, nunca devem desistir, porque não desiste mesmo. Quem vai visitar os filhos na penitenciária são as mulheres, de um modo geral, são as mães. Lógico, há pais que tenham mesmo devotamento, porque isso não é uma questão só de gênero, a despeito de toda essa organização fisiológica que nos enseja do ponto de vista hormonal, e arquetípico termos essa tendência maternal da vida, do resgate da vida, às vezes muito acentuada, mas o espírito que está na posição de um homem, que foi muitas vezes mãe, ele às vezes é muito mais maternal do que a mulher. Não é verdade? Vocês não conhecem isso por aí? Todavia, a possibilidade de poder fazer o caminho é da escolha de cada um, porque senão não teria mérito. Veja a mãe de André Luiz, não ficou 8 anos, já pós-morte, 8 anos visitando o cara lá no umbral da vida. E o cara ficou 8 anos, não teve peixada não. E ela não era de nosso lar, ela era para além de nosso lar. Isso é para a gente tomar ciência de que nós não podemos guardar conosco, a despeito do nosso genuíno amor paternal-maternal,
essa onipotência que às vezes pode misturar-se com uma arrogância de que a gente pode, e a gente quer subverter a lei. A lei é primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio da espiga. Tem um sequenciamento, tem um amadurecimento. A capacidade de amar sem cobrar a mudança que não está no tempo da pessoa, eu acho que esse é a sabedoria. E nesse ponto, pai e mãe que estão amando, e ainda a despeito que não venha o retorno, eles estão se desenvolvendo, porque estão amando, estão desenvolvendo o amor, mesmo que não tenha retorno, porque a gente não ama porque vai ter retorno, a gente ama porque ama. Quando a gente ama para ter retorno, a gente está no processo mercadológico, eu vou investir aqui porque vai ter um retorno para ali, e quando eu ficar velho, isso aqui vai me atender. Isso aí está no nosso âmbito bem egóico. Mas o amor, quando ele vai treinando, lá pelas tantas, ele já fica espontâneo, você ama de graça. Você é capaz de fazer a renúncia sem nenhum esforço. Eu doar o meu açaí, eu sou apaixonado por açaí. Eu doar o meu açaí para a Sandra, se ela nunca provou, eu faço isso com extrema leveza. Não vou ficar nem um pouco, né? Mas eu doar a minha vida, se a da Sandra estiver em risco, aí eu já vou pensar, porque eu estou batendo no meu limite evolutivo. E aí, nesse ponto, a gente precisa considerar qual é o limite evolutivo de cada um. Eu vivi uma experiência recentemente que foi muito engrandecedora para mim. Eu tive um amigo, muito amigo, companheiro de espírita, longas, desde a juventude, a gente fazendo o caminho junto, ele marxista, depois ele virou espírita, e foi um caminho bonito. E aí ele teve um câncer, eu comecei a acompanhá-lo, e lá pelas tantas, perdemos o contato assim mais cotidiano, ele me chamou para ter uma conversa séria. Aí eu digo, ele estava já da terminalidade física, né? Aí eu digo, ele deve ter alguma questão pendente. Aí eu fui lá, esperando essa questão pendente. Vocês sabem que ele veio me pedir, olha a questão da renúncia. Ele veio me pedir para eu atender o médico dele, que o médico dele estava com um problema, que não conseguia lidar, era um médico paliativo. Era um profissional que estava acompanhando, porque ele era um paciente paliativo. Ele não pediu nada, não falou nada acerca dele. E eu esperando que ele falasse dele, ele falando do médico. Tu me promete, Alberto, que tu atende esse cara, tu vai ajudar esse cara, ele é jovem, papapá. Eu fiquei olhando, digo, como é que pode o ser humano, dá para desencarnar? Eu fui lá na expectativa de ajudá-lo, e ele está me dando uma lição de amor, de renúncia. Esquecido de si mesmo, estava preocupado com um profissional que atende outras pessoas na terminalidade, na medicina paliativa. Então nós, pais, precisamos fazer esse exercício do amor, que a medida do amor é o máximo que a gente consegue amar, mas sem cobrar que esse investimento, se considerarmos como investimento, tenha retorno. E podermos entender de que antes que o nosso filho seja o nosso filho, ele é filho do divino, e de que nós não amamos mais do que Deus, porque às vezes a gente acha que Deus nos concedeu uma procuração definitiva. Não, é temporária. Chico dizia que ele sentia muito quando as mães choravam a perda dos filhos, e ele fazia uma menção, um trocadilho, né? As mães são escravas dos filhos que se foram, e são estrelas que circulam em torno dos filhos que ficaram. Eu choro quando elas choram pelos filhos que se foram, mas eu sinto muito quando elas começam a questionar Deus sobre os seus desígnios, porque levaram um filho, porque a gente tem o filho como o nosso filho, o prolongamento da gente, e a gente acaba esquecendo de que o filho, a despeito de ser o nosso coração fora do corpo, ele não é nosso, ele é de Deus. Faz sentido, não faz? Faz. Olha, o açaí eu quero, viu? Açaí tu quer? Eu estou indo a Belém agora, próximo final de semana eu aceito o açaí. Acho que todo mundo quer açaí, né? O verdadeiro, não deformado. É isso mesmo. Geraldo, você poderia nos dar exemplos práticos de condutas sustentáveis que os centros espíritas podem adotar? Ótima pergunta, obrigado. Eu vou repetir para a Sandra.
E para todos que talvez não tenham conseguido captar, você poderia nos dar exemplos práticos de condutas sustentáveis que os centros espíritas podem adotar? Vamos tomar como exemplo este congresso. Vocês receberam uma sacolinha, na sacolinha tinha uma canequinha, confere? Tinha um lápis também? Recebi não. Não recebeu não? Não. Ô pessoal, por favor, hein? Traz lá a sacolinha com a canequinha. Isso para a gente tomar nossa água numa caneca ecologicamente sustentável. Com um patrocínio aí, não é? De uma instituição. Bacana. Nós vimos algum bloquinho de anotação aí? Vocês viram? Alguma divulgação do evento com... Não? Porque está tudo o quê? Eletrônico. Não é isso? Isso é uma forma sustentável. Quando a gente vai tomar, por exemplo, a água fluidificada na nossa casa espírita... Oi, Sandra. Oi, Túlia. Aí a gente vai tomar água e a gente vai fazer o quê? Tem um copinho plástico, né? A gente poderia substituir esse copinho por uma garrafa que a gente leva de casa. Por que não? Uma garrafinha, fluidifica e você leva a água. Quando a água estiver para acabar, você repleta ela d'água que ela vai continuar fluidificada. Assim a gente aprendeu, não é? Para não tomar naquele copinho plástico que depois você joga fora, e aquele copinho, ele leva muito tempo para se deteriorar. São décadas, às vezes séculos. São atitudes simples de nós fazermos, por exemplo, a separação do lixo seco do orgânico. De nós fazermos, quem sabe, nas nossas casas espíritas, onde pode ter um terreno, não é? Uma área ali, fazer uma horta, por exemplo, fazer a compostagem também. Isso tudo são atitudes simples que a gente pode adotar na nossa casa espírita. Como fazer isso? Fazer por meio das pessoas. Ter 1, 2, 3 pessoas, formar uma equipe pequena que já comece a se ocupar desse assunto. Porque nós tivemos aqui nesse congresso, né, a oportunidade de fazer a apresentação da campanha espírita permanente de conscientização ecológica. Temos o pessoal aqui do centro, né, aqui do Mato Grosso, atuando ativamente para que isso funcione, através da federativa, e nas casas espíritas. Então a gente pode começar hoje mesmo. Quando a gente for na nossa casa espírita, por exemplo, a gente economizar a luz elétrica mesmo. Substituir provavelmente essas lâmpadas consideradas quentes por lâmpadas frias, que a gente vai estar economizando. Nós estamos colaborando com a natureza. Tentar minimizar o máximo possível do lixo, que é uma forma também da gente trabalhar com a sustentabilidade. Quanto menos lixo, melhor. Então, quanto menos consumo, melhor. E, evidentemente, quanto menos desperdício, melhor. Porque a gente ainda desperdiça muito, joga muita coisa fora, desnecessariamente. Então, é um processo de educação. Na nossa alimentação, não precisa comer demais. André Luiz, no livro Aulas da Vida, ele fala dos 10 preceitos de saúde. Um deles é o seguinte: tome um banho, se possível, uma vez por dia, sobretudo aqui no Brasil e tal, né? Quando a gente ouviu o nosso irmão aqui, né, da Fraternidade Sem Fronteiras, dizer que algumas crianças na África não tomaram banho, nem um banho na sua vida, nem imagina que situação. E também outra recomendação que ele dá assim, coma para viver, não viva para comer. Coisa simples, não é assim? Porque às vezes a gente se excede. Quem já passou mal comendo demais aqui, por favor, permaneça como está. Sabe aquela azeitoninha, né? Aquele detalhezinho, a gente fala, olha, isso aí vai fazer mal. E faz mal mesmo, porque já é o excesso do excesso, a gente não dá conta. Então, é uma reeducação alimentar. Comermos mais levemente,
comermos menos, não é? Cuidarmos mais do nosso corpo. Tudo isso é sustentabilidade física, emocional, psíquica, espiritual, ambiental, que nós fazemos parte desse sistema. Então a gente pode fazer coisas simples. Vai eliminando os plásticos, consuma menos, gaste menos energia, cultive uma horta com produtos orgânicos, que isso vai ajudar na alimentação de maneira mais saudável, e gradativamente a gente vai vendo resultados que a gente nem faz ideia. Só para encerrar essa resposta, tem tudo a ver, perguntas que Jesus nos fez. Eu tinha pedido um livro aqui da Sandra e outro do Alberto. Disseram que do Alberto não tem mais porque esgotou. E eu não sei porque sobraram uns 4 ou 5 exemplares desse livro lá. São 20 perguntas que Jesus nos fez. Maravilhosas, cada uma que nos tira da zona de conforto de uma maneira impressionante. Então, por favor, assim que acabar aqui esse momento, vamos encerrar esse estoque ali, que é pequeno, não vai dar para todo mundo, mas não precisa brigar, tá bom? Vale a pena. E essa é a pergunta que Jesus nos faz. O que é que eu posso fazer hoje? Perguntaram a Madre Teresa de Calcutá. Qual o melhor dia? Eu vou ser o entrevistador, vocês vão ser a Madre Teresa, tá bom? De Calcutá. Qual o melhor dia? Qual a melhor hora? Obrigado. Alberto, como fica perante o Espiritismo a família homoafetiva? Alberto. A família homoafetiva é uma composição recente, consagrada, daqueles que se relacionam nessa perspectiva e que, como diz o Espírito Camilo, transformam uma amorosidade que às vezes está emparedada entre duas pessoas, aqui com as minhas expressões, ampliando-a, acolhendo crianças que também comparecem, dando ensejo que essa família ganhe esses contornos da filiação e da manifestação, portanto, da composição de uma família onde tem o pai e a mãe, agora os dois homoafetivos, sejam homens ou mulheres, composto com os filhos que pelas vias da adoção os retira de uma condição de abandono. Às vezes de rejeição, às vezes de solidão numa instituição que guarda a criança esperando que pais as adotem. Notadamente, qual aconteceu em São Paulo, quando aquele casal que fazia um trabalho num salão na posição de cuidadores da estética do cabelo, cabeleireiros, adotaram uma criança e que foram questionados sobre essa composição da família. E a juíza, que concedeu a adoção a eles, disse: essa menina já passou por várias tentativas de adoção, mas ninguém quis, porque ela tem 8 anos, porque ela é menina e porque ela é negra. E eles adotaram e deram lar para ela. Aquela época foi um escândalo isso colocado na mídia escrita, porque havia muita resistência. E o casal foi entrevistado, a criança foi acolhida também na entrevista, se demonstrando como é que ela experimentava a convivência com eles, e ali tínhamos um lar, num outro formato. Então a amorosidade, ela também pode se conformar nessas novas composições de família, merecendo todo o nosso respeito, como diz o Espírito Camilo, através de Raul Teixeira, que enseja de que nós, como espíritos, possamos, dentro da vivência que experimentamos, superar determinados desafios que se nos acontecem e também os preconceitos que muitas vezes nos limitam, aqueles da homoafetividade, para os guetos, outrora,
aonde nos guetos vivia-se não só a exclusão, mas vivia-se a solidão, a dor, a solidão grupal. Penso que a sociedade conseguiu fazer esse movimento de acolhimento e essa experiência, como diz Divaldo Franco, do espírito, ela comparece e nós vamos poder falar dela mais amplamente com o tempo, quando a sociologia, a antropologia e a psicologia puderem fazer os estudos acerca dessas novas conformações de família. Do ponto de vista espírita, eu me alinho muito com essa posição do Espírito Camilo, porque acho de uma pertinência inigualável, de que todo casal homoafetivo não só pode, mas até deve, se escolher, fazer a inclusão de filhos nesse novo contexto, eliminando a tese inclusa de que as crianças que se fossem adotadas por um casal, por exemplo, de mulheres ou de homens, elas seriam influenciadas para a homoafetividade, o que já fala de um preconceito, mas esquecidos de que todos nascemos de uma relação hétero e podemos fazer uma tendência para a homoafetividade dependendo daquilo que nós trazemos na alma e daquilo que se nos acontece na vigência dessa vida corpórea, desta encarnação. Em qualquer que seja a circunstância, há que se oferecer o acolhimento e o respeito digno aos héteros como aos homossexuais, que emprestam à família pela via da amorosidade o processo educativo que haverá de formatar o homem de bem, que é o objetivo da família. Obrigada. E para o encerramento do nosso painel, Sandra, como devemos trabalhar o ego no nosso dia a dia, diante dos desafios e com a vontade de mostrar o trabalho de Jesus? Isso nos lembra Paulo, nos afirmando que Jesus é a luz e nós os luzeiros. O que é que isso significa? Significa correspondência às palavras de Jesus: brilha a vossa luz diante dos homens, para que os homens, vendo as vossas boas obras, possam glorificar o Senhor. É o mesmo Paulo que vai nos dizer: vós sois as cartas vivas do Cristo. Então, nós podemos dizer da excelência do Senhor, da excelência do cristianismo, da excelência do espiritismo, por aquilo que isso tudo opera em nós. A melhor religião é aquela que transforma o homem. A melhor religião, ou melhor enfoque religioso, filosófico, é aquele que é transformador. E transformador não no sentido meramente individual, mas ressaltando que todo esse processo de transformação resulta em benefício para a coletividade. Jesus coloca, quando fala a respeito da candeia: ninguém põe a candeia debaixo do alqueire, mas no velador, para que ilumine a todos. E ninguém esconde uma cidade edificada sobre um monte. E Emmanuel vai comentar de maneira extraordinária, como sempre, né? Ele vai nos dizer o quê? Que quando Jesus toca o coração de um homem, manda-o evangelizar o seu irmão com a própria vida. E quando Jesus de fato se torna um padrão, vamos dizer assim, da criatura humana, a criatura humana muda a sua vida, pensando, sentindo, agindo como Jesus agiria. Então nós somos os luzeiros e as cartas. Nos compete esse compromisso, porque afinal de contas, o ide evangelizai e não é apenas uma prática exterior, não é apenas uma prática de ensino, mas é uma prática, como diria a Amélia Rodrigues, encarnada, quando era professora católica apostólica romana, né, lá em Salvador, aliás, lá na Bahia. Ela dizia: somos todos educadores uns dos outros, pelo que falamos e pelo que não falamos, pelo que dizemos, pelo que não dizemos.
assumindo essa conotação também de influência da nossa vida no dia a dia, das vidas daqueles que nos circundam, nós continuamos sendo os luzeiros e as cartas, se agirmos de conformidade com os valores do Evangelho, e aí teremos a certeza, estamos no caminho do Senhor. Com Ele à frente. Em nome da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, gostaríamos de agradecer profundamente a participação dos 3 panelistas, Geraldo, Sandra, Alberto. Muito obrigada.